Pessoal, vocês se lembram que a gente vinha falando aí sobre cálculo estequiométrico, não é mesmo? A gente falou aí das proporções entre as substâncias. Essa proporção ela vem da equação química já balanceada, não é? Agora a gente vai falar, pessoal, de alguns casos especiais aqui, né? Nos cálculos estequiométricos, alguns casos que tem alguns pequenos, né, ajustes a serem feitos enquanto a gente vai resolver o exercício, certinho? Tá todo mundo tomando um cafezinho? Já tomou? Senhor, eu não gosto de café, eu gosto de beber chá. Eu também, mas eventualmente de manhã eu gosto de tomar um cafezinho. Bom, então vamos lá, galera? Vamos lá, né? Não temos mais tempo a perder, professor, é isso aí. Então tá. Isso, então vamos lá, vamos dando sequência. Jovens, pessoal, vejam bem, imagine que a gente tem algum processo que ele não acontece exatamente com uma única reação, né? Ele vai ser um caso parecido com o que está escrito aqui, ó. Professor, são reações que acontecem uma na sequência da outra? São reações sucessivas. E quando a gente tem esse tipo de situação, pessoal, vejam, né? O que a gente deve, de alguma maneira, fazer, né? Olha só o que está escrito aqui, ó. Muitas substâncias são obtidas em processos industriais que possuem mais de uma etapa. Então, vocês vejam aqui, ó, a primeira etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa, é isso? Por exemplo, a produção de ácido sulfúrico a partir da pirita. Então, ó, ácido sulfúrico a partir da pirita, né? A pirita, se eu não estou enganado, é aquele mineral que se parece ouro, né? E ele é chamado aí comumente de ouro de tolo, né? Por quê? Porque ele parece ouro, mas na verdade não tem as propriedades que o ouro apresenta, não é isso? Então, pessoal, a partir da pirita produz-se ácido sulfúrico, mas olha só quantas etapas tem que acontecer, né, para que a gente chegue ao produto final, não é isso? Bom, então aqui tem um exemplo, né, como que nós podemos calcular de forma rápida a massa de ácido sulfúrico produzida a partir de 30 quilogramas de pirita, né? Então vamos entender quando a gente tem várias reações assim, o que a gente tem que fazer, né? Então vamos lá, galera. Primeira coisa de todas, o primeirinho, número 0, é o quê? Balancear todas as equações individualmente. Não é isso? Sim, ao balancear as equações individualmente. Bom, quando a gente olha essa equação química aqui, ela está ou não está balanceada? Vamos lá, a primeira aqui, ó. Ferro, 4 ferros de um lado, 4 do outro. 4 vezes 2 aqui, ó, 8 enxofres. E de cá, 8 enxofres também. 11 vezes 2, 22 oxigênios. E aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 mais 16, não é isso? 8 vezes 2, 16. 6 mais 16, 22 aí, ó. Então, essa primeira está balanceada. E se vocês perceberem, pessoal, a segunda e a terceira equação, elas também já estão balanceadas. Então, essa primeira etapa, né, ela já está feita aqui, beleza? Agora, olha só o que está sendo dito no segundo passo, ó. As substâncias intermediárias, né? O que são as substâncias intermediárias? São as substâncias em comum que vai aparecer em uma das reações e em outra também, né? São as substâncias que aparecem aí em mais de uma etapa. O que acontece? Elas devem possuir coeficientes estequiométricos iguais nas reações para serem cancelados. Vocês vão entender o que significa esse cancelamento aqui, ó. Se necessário, devemos multiplicar ou dividir uma ou outra equação por um número que leve ao cancelamento. Então, notem, pessoal, né? O que seria, professor, essa substância intermediária, por exemplo? Se vocês observarem aqui nesse conjunto de equações químicas, o que seria uma substância que aparece em uma equação de um lado e aparece em outra de outro lado, né?
Qual seria uma substância que aparece dos dois lados em equações distintas? Eu já identifiquei. Sabe quem, pessoal? É o SO3, não é isso? Aqui, ó, a gente tem 2 mol de SO3 sendo produzidos e aqui a gente só tem 1 mol de SO3 sendo produzido. O que é a instrução? A instrução é que a gente deve ter os mesmos coeficientes. Ó, deixa eu apagar aqui e marcar de novo. Nessas substâncias intermediárias, elas devem possuir coeficientes estequiométricos iguais, não é isso? Nas reações para serem canceladas. Então, pessoal, se a gente tem 2 SO3 aqui, a gente também deveria ter 2 SO3 aqui embaixo. Só que para que isso aconteça, né, voltando aqui à instrução, ó, se necessário, devemos multiplicar ou dividir uma ou outra equação por um número que leve ao cancelamento. Então, para que a gente cancele o SO3 aqui e aqui, deve existir um número 2 aqui, ó, não é, pessoal? Como coeficiente do SO3. E como é que a gente faz para isso acontecer? A gente multiplica toda a equação pelo coeficiente desejado. Qual que é o coeficiente desejado? É 2. Então, a gente multiplica todos os elementos aqui, ó, por 2. Então, aqui seria 2 vezes 1, 2. Me desculpe, aqui na água é 1 também. 2 vezes 1, 2. E aqui no H2SO4 também o quê? Também 2. Não é isso? Sim. Galera, quando isso é feito, a gente pode partir para a etapa do cancelamento, né? Vamos fazer aqui esse cancelamento. Senhor, como que se dá esse cancelamento? A gente vai somar essas 3 equações como elas se fossem equações matemáticas. Então, a gente passa uma linha aqui embaixo e aí a gente soma. Senhor, como assim? Quem está do lado dos reagentes fica do lado dos reagentes. E quem está do lado dos produtos fica do lado de produtos. Só que alguma substância que exista tanto no lado de reagente como no lado de produtos, ela vai ser cancelada. Como é o caso de quem, pessoal? Desse 2SO3 aqui, ó. O SO3, ele vai ser cancelado. Então, o que seria a nossa equação global aqui, né? Senhor, é aquela resultante de todos os processos? É. Então, o que seria aqui? A gente soma todas essas substâncias do mesmo lado, ó. 4FeS2 mais, ó, essa aqui já foi. Agora aqui, ó, 2SO2 mais 11O2 mais 2H2O. Isso vai produzir o quê? Aí vai vir, ó, 2Fe2O3. Senhor, agora acabou os cancelamentos? Eu identifiquei só o SO3 aqui, ó, que a gente já cancelou, né? As demais, elas não se repetem nos dois lados. Então, Fe2O3 mais 8SO2 menos 8SO2 menos mais 2H2O. Opa, 2H2SO4. Beleza? Essa aqui, pessoal, é a equação global. E nessa equação global, a gente vai achar as proporções entre as substâncias, né? Eu escrevi aqui um pouco em cima, mas o que o exercício quer saber? Ó, calcular a massa de H2SO4 a partir da pirita, né? Então, ele quer saber exatamente aqui, ó, qual que é a massa de H2SO4 a partir da pirita, não é? Pela equação global, a gente encontra a proporção entre as substâncias. Vou escrever aqui, ó, que é quanto? É 4 mol de FeS2. 4 mol para quantos mol a proporção? Para 2 mol de H2SO4. Não é isso? Então vamos chegar aqui no finalmente, ó. Então foi exatamente o que a gente chegou. Opa, pera aí que faltou alguma coisa aqui, ó. Ah, pessoal, faltou cortar quem? O SO2. Ó, aqui a gente tinha 2 e aqui a gente tinha 8, tá vendo? Então, o que a gente teria que ter feito? A gente teria que ter multiplicado
Essa aqui, na verdade, ó, eu não vi. A gente teria que ter multiplicado essa aqui, ó, intermediária, por 8. Por que por 8 não? Por que multiplicar essa aqui por 4, professor? Porque quando a gente multiplica essa aqui por 4, o que, que vai acontecer? Aqui vai ficar com 8. Então, deixa eu refazer aqui, ó. Vejam bem, pessoal. Aqui não são 8, turminha? São. Aqui também tem que aparecer 8, ó. Então a gente multiplica essa aqui por 4. Beleza. Quando a gente multiplica, né, essa aqui por 4, aparece 8 aqui, não é isso, pessoal? Então a gente tem que multiplicar essa aqui embaixo também por 8. Por quê? Porque aí vai aparecer aqui, ó, 8SO3, assim como aqui vai ter 8SO3. Aqui já tem 8SO2, aqui a gente vai ter também 8SO2. Não é isso? Então, no final das contas, ó, esse 8SO2 corta com esse 8SO2, esse 8SO3 corta com esse 8SO3, e aí a gente chega na proporção a partir da equação global, né, que é essa resultante da soma das duas. Alguém me perguntou uma coisa aqui no chat. Bom, o Zé Vitor falou assim, professor, o SO2 não cancela, não? Cancela, Zé Vitor, eu que não tinha visto aqui, cara. Beleza? Então, turma, é isso, né? Depois que a gente chega na equação global, aí a gente vai montar o quê? A proporção. A proporção é de 4 mol de um para 8 mol do outro. Beleza? Bom, agora o que são 4 mol de FSE? Né? FeS2. 4 mol vai ser 4 vezes a massa de 1 mol. Né? Se você for fazer a conta aqui, o FeS2 ele vai ter uma massa de 120. O ferro é 56. 56 mais 2 vezes 32, dá 64 mais 56, 120 exatamente. Né? O H2SO4 vai ser aqui, ó, 2 dos hidrogênios mais 32 do enxofre mais 64 dos 4 oxigênios. Esse somatório aqui dá um total de 98 gramas por mol. Professor, são 4 mol para 8 mol? É, então são 4 vezes a massa de 1 mol dessa substância, ou a massa dela aqui, para 8 mol de H2SO4. 8 mol será 8 vezes a massa de 1 mol. A massa de 1 mol é 98 gramas. Então, 8 vezes 98. Bom, só que o exercício fala o seguinte, ó. Como podemos calcular a massa de H2SO4 a partir de 30 kg de pirita? Então, ele quer saber a massa de H2SO4 a partir de 30 kg de pirita. Não é isso? Sim. Agora, queridos, quero que vocês façam uma observação. Professor, eu estava olhando, professor, aqui ó, nós temos gramas, aqui a gente também tem gramas. A gente não teria que passar essa massa para quilogramas? Não necessariamente, né, pessoal? Se você coloca aqui, ó, quilogramas, a sua resposta aqui vai sair em quilogramas também, beleza? Quero só fazer uma observação que esta palavra mol aqui, ó, está sobrando, beleza? Nós temos 30 quilogramas de FeS2 e não 30 quilogramas por mol, né? São 30 quilogramas que a gente tem. Então, gatinhos e gatinhas, fazendo as continhas aqui, né, a gente chega numa massa de H2SO4 igual a 49 quilogramas, certo? Então, essa aí, né, é o resultado dessa resolução. Agora, eu quero te passar algumas diquinhas, né, para te ajudar aí quando você estiver fazendo seu cálculo. Às vezes o cálculo é manual e a gente não quer errar as contas e nem perder muito tempo. Então, galera, eventualmente é importante que vocês fiquem atentos em possíveis simplificações. Como assim, professor? A gente não parou para resolver essa regra de 3 aqui, ó. Não é, galera? Foi sim. Então, o que a gente podia fazer? Dividir isso aqui por 4, ficava 1.
e dividir este 8 também aqui, ó, por 4. Teríamos 2, não é? O senhor fala outra simplificação. Galera, olha o 120 aqui, ó. 120 dividido por 30 fica 4. E 30 dividido por 30 fica 1. Não é isso? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Ah, professor, a gente pode cortar de novo, ó. A gente corta esse 4 aqui, ó, com 2. É verdade. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Não é isso? Professor, e se eu quiser cortar esse 2 aqui, ó, com esse 98, não tem problema nenhum. Então, a gente tem 1 aqui e aqui a gente passa a ter 49, não é? Então, ó, o que restou aqui em cima? 1 vezes 1 dá 1, vezes x dá x. X igual a... Aqui ficou 1, não é? 1 vezes 1, 1. Vezes 49, 49. Então, se você tivesse feito as simplificações, você não teria que se deparar com essa situação aqui e fazer continha. Professor, e se eu quisesse... Deixa eu só colocar a unidade aqui, né? Quilogramas. Professor, e se eu quisesse aqui, nessa situação, começar a simplificar, eu poderia? Claro que poderia, né? Você poderia sim, tá bom? Então, estou dando uma diquinha aqui que vocês já devem até saber, né? Que é fazer essas simplificações, que é fazer essas simplificações para ajudar na continha, tá bem? Então, pessoal, a primeira novidade de hoje seria o quê? Né? Essas reações sucessivas. Vocês têm que, de alguma maneira, equalizar aí os coeficientes das substâncias que repetem. Né? Então, você tem que ficar atento aí nas equações para ver as substâncias intermediárias, aquelas que aparecem em uma equação no reagente e aparecem em outra no produto. Né? Você tem que equalizar esses coeficientes ou multiplicando ou fazendo divisões, né, nas devidas equações aí. Tá bem? Me desculpem. Agora, gatinhos e gatinhas, vamos falar sobre reagente em excesso e reagente limitante, né? Imagine que, eventualmente, né, nós vamos aí ter reações químicas e as reações, pessoal, elas só acontecem seguindo uma proporção devida, né? Se a gente tem a substância A que se junta com a substância C para produzir a substância D, né? A gente vai ter aqui, ó, 2 de A para 1 de C para formar 1 de D. Não é isso? Se eu tiver 4 de A, eu vou precisar aqui agora do dobro. Ó. Não dobrou aqui? Dobrou. Então aqui também tem que dobrar, ó. E aqui agora, professor? Olha, aqui agora também dobra. Não é? Ou seja, por que eu estou te mostrando esses valores aqui? Ó? Porque existe uma proporção definida. Não é qualquer tanto que eu misturo com qualquer outro tanto para formar uma quantidade qualquer de produtos, né? A gente tem que obedecer uma proporção nas reações químicas. Então, eventualmente, pessoal, se eu tenho aqui, ó, 3 da substância A e 2 da substância C, não é isso? Quem é que está em excesso? Quem é que está em excesso? Vamos ver? Galera, para que eu use, né, 2 da substância C, para que eu use 2 da substância C, eu preciso de 4 da substância o quê? Da substância A. Eu tenho 4? Não, eu tenho 3, eu tenho menos do que eu deveria. Então, essa substância que você tem menos do que deveria, ela vai ser chamada de substância, né, ou de reagente limitante. E a gente tem que encontrar, de fato, pessoal, no exercício, quem que é o reagente limitante e quem é que está em excesso. Né? Vocês concordam que quem está limitante vai ser todo consumido durante a reação química? Né, galera? Quem está com uma quantidade menor, uma quantidade limitante, uma quantidade que limita, ela vai ser toda consumida na reação. Já quem está em excesso não vai ser todo consumido. Né? Quem está em excesso vai ter um excesso de fato no final da reação. Então, a nossa meta aqui, pessoal, é encontrar quem é que está reagente, quem é o reagente limitante e quem é
o reagente que tá em excesso, certinho? Por que, professor, que a gente tem que identificar o reagente limitante? Porque os cálculos matemáticos deverão ser efetuados por meio dele, né? Porque é ele que vai ser a quantidade que vai ser toda consumida. Beleza? Então, para a gente fazer um teste, né, neste exemplo aqui, temos essa situação. Olha aqui, galera, não leia o enunciado, ou não leia aqui, não leia isso aqui, não leia, não está. Não está na hora. Olha aqui, vamos focar no exercício. Misturam-se 8 gramas de gás hidrogênio com 80 gramas de gás oxigênio. Calcule a massa de água que se obtém ao ocorrer a reação. Então, a gente tem essa reação aqui, né, galera? E essa reação ela já está balanceada, né? Então, a proporção entre as substâncias é de 1 para meio para 1. Não é isso? Ou seja, 1 mol de H2 para 0,5 mol de O2. Exatamente. Galera, agora a pergunta é, como que a gente descobre quem está em excesso e quem está limitante? Vamos lá? Galera, pela proporção aqui, 1 mol de H2 vai ser uma vez a massa do H2, não é? E qual que é a massa do H2? É 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui, 1 vezes 2, 2 gramas de H2. Agora, esse 1 mol que tem 2 gramas, ele reage com qual massa, né? Em qual proporção aí com o gás oxigênio? Turminha, não é meio mol? Meio mol de O2, né? Qual é a massa molar do O2? O O2 é 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, essa massa é 32 gramas por mol. Né? Se eu tenho meio mol, eu vou ter metade dessa massa. Metade de 32 só pode ser quem? 16. Então, galera, veja bem, a gente estabeleceu nessa primeira linha a proporção que vem lá da equação química, né? A chamada proporção estequiométrica. Notem que no exercício ele deu dados de 2 reagentes, né? Do gás oxigênio e do gás hidrogênio. Não é isso? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar exatamente embaixo de cada substância a massa fornecida pelo exercício. Então, ele deu 8 gramas de H2, olha os 8 gramas aqui embaixo de hidrogênio. E olha os 80 gramas de oxigênio embaixo da massa de oxigênio. Certinho? O que a gente faz, pessoal? A gente multiplica cruzado. 2 vezes 80 e 8 vezes 16. Não é isso? Sim. Né? Agora, o que acontece? A gente teve resultados diferentes. Nós tivemos resultados diferentes exatamente porque existe uma substância que está em excesso e existe uma substância que não está em excesso, que é a substância limitante. Né? Então, quando a gente joga os dados do problema nessa proporção, a gente consegue identificar quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Olha o que está escrito aqui, pessoal, de vermelho. Por gentileza, acompanhe. Olha só, vou marcar. Os resultados diferentes, né, 128 e 160, indicam que um dos reagentes está em excesso. Pessoal, agora olha o que está escrito aqui nessa linha. Caso contrário, ou seja, caso não estivesse alguém em excesso, o que aconteceria? Os produtos seriam iguais. Por quê? Porque aí obedece à lei de Proust. Não é isso? É demais da conta. Agora, olha só. O resultado mais alto indica qual está em excesso. Então, pessoal, se você identifica quem está em excesso, ao mesmo tempo você indica quem é o limitante. Então, o resultado maior aqui é 160. 160 está referindo a qual massa? Está se referindo à massa de oxigênio, não é? Então, como 180 é maior que 128,
o oxigênio, ele é a substância que está em excesso, né? Por quê, professor? Fala de novo. Porque o produto 160, ele é obtido com a massa de 80 gramas. E essa massa de 80 gramas é da substância gás oxigênio. Então, o gás oxigênio está em excesso. Se o gás oxigênio está em excesso, o hidrogênio é limitante. E é a partir da massa de hidrogênio que a gente vai fazer a nossa conta. É isso? Então, olha só, né? Agora que descobrimos quem está em excesso, vamos realizar os cálculos com o reagente limitante, que é o gás hidrogênio. Né? Então, como é que a gente estabelece a proporção? Porque o exercício quer saber a massa de água que se obtém. Né? Então, a gente tem aqui, ó, 1 mol de H2 para 1 mol de água. Como é que eu descobri essa proporção? Pela equação química balanceada. Né? H2 mais meio de O2 produzindo ali 1 mol de água. Então, a gente tem 1 mol de gás hidrogênio para 1 mol de água. Ou seja, 2 gramas, que é a massa de 1 mol, vai produzir 1 mol de água. Qual que é a massa de 1 mol de água? 18 gramas. Não é isso? Sim. Agora, eu tenho 2 gramas de oxigênio, ou desculpa, 2 gramas de gás hidrogênio? Não, galera, eu tenho 8, não é? E esses 8 vai me dar uma massa X proporcional. Quanto que dá o valor de X aqui, hein, pessoal? Vamos lá? 2 vezes X é igual a 8 vezes 18. Professor, se eu quisesse ter cortado esse 2 com esse 8, eu poderia? Claro, então aqui ficaria 1 e aqui ficaria 4, não é? 1 vezes x, x, 4 vezes 18, 72. Então, a massa de água obtida ela é igual a 72 gramas. Belezinha, turma? Então, aqui agora a gente falou de quê? Reagente em excesso e de reagente limitante. Beleza? O que você tem que fazer? Você tem que descobrir quem é o reagente em excesso e o reagente limitante. E para chegar nisso, você tem que olhar aqui, ó, a proporção das substâncias que é dita lá no enunciado, oxigênio e hidrogênio, não é? Achar essa proporção aqui, ó, em massa. E depois o que você faz? Você substitui com os dados do enunciado. Quando você faz isso, pessoal, você faz a multiplicação e vai ver, ó, era para ter dado o mesmo valor se tivesse na mesma quantidade, na proporção para obedecer à lei de Proust. Como deu valores diferentes, alguém está em excesso. Quem está em excesso? O maior valor. Esse valor aqui, ó, 160. Não é isso? Bom, se ele é quem está em excesso, a continha deve ser feita com quem é limitante, no caso, o gás hidrogênio, né? E aí a gente avança para a próxima etapa, que é a proporção entre a substância limitante e aquilo que o exercício nos pede. Né? Ele pede a massa de água formada. Agora, você sabe que é o hidrogênio quem vai reagir todo, monta a proporção entre o gás hidrogênio e a água, que você tira lá da equação química, 1 de H2 para 1 de H2O, não é isso? A massa de 1 mol está aqui, de H2, e a massa de 1 mol de água está ali. Só que você tem, na verdade, 8 gramas de H2. Qual é a massa X de água? No final das contas, a massa X de água é de 72 gramas. Beleza? Então, beleza. Jovens, vamos falar agora sobre o que vem a ser o rendimento. Né? Professor, rendimento, eu já ouvi falar isso às vezes, de um carro, né? Um carro que ele tem um rendimento muito bom. O que significa esse rendimento bom? Né? Significa que da energia que é fornecida ali para o carro, né, muito dessa energia vai ser utilizada para o carro andar. Uai, professor, mas isso é óbvio. Não, pera lá, galera. Porque um pouco da energia que vai lá para o carro, um pouco dessa energia não vira só energia cinética, não. Um pouco vira barulho, um outro pouco faz o carro esquentar, não é isso? Então, vocês têm que pensar o seguinte, que o rendimento elevado de um carro
né? Diz respeito aí ao maior aproveitamento dessa energia, não é isso? Agora, o que seria o rendimento aqui da reação, né? Seria o caso em que a gente vai produzir alguma substância, certo? E a gente, pessoal, né? Os laboratórios, né? As condições aí, nem sempre elas são o quê? As melhores, elas nem sempre são 100% favoráveis. Então, eventualmente, a gente pode se deparar com rendimentos menores. Ah, professor, eu estou entendendo. Quer dizer que se fosse para produzir 2.000 quilos, né, 2.000 quilogramas, devido a um rendimento menor, é produzido só 1.800 gramas, ou 1.800 quilogramas, não sei qual que é a unidade que eu falei. Né? Então, pessoal, esse é o rendimento, né? A gente produz menos do que teoricamente se produziria. Isso é verdade, professor? Porque olha aqui, ó, na prática, a grande maioria das reações não apresenta um rendimento de 100%. Ou seja, nem sempre a quantidade máxima prevista de produtos ela é obtida. Né? Aí está contando aqui, ó, o rendimento de uma reação pode ser calculado da seguinte forma. Como que é isso, pessoal? É assim, ó, é uma razão entre a quantidade realmente obtida e cá para nós, né, pelo que a gente já falou, a quantidade que realmente é obtida, ela vai ser maior ou menor do que a quantidade que seria obtida, né? Já sabendo que as reações elas não têm um rendimento de 100%, uma ou outra vai apresentar um rendimento assim, né? Se a maioria delas produz uma quantidade menor do que 100%, a quantidade obtida ela é maior ou menor do que a quantidade que é esperada. Né? O que se obtém de fato é maior ou menor do que o que se espera, do que teoricamente deveria? Menor, né, galera? Exatamente, menor, né? Então, quando a gente tem uma divisão de um número pequeno para um número grande, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar um número decimal, não é? Então, por exemplo, às vezes o rendimento é assim, ó. Você está esperando 50 gramas, só que só sai em 48. Então, 48 dividido pelo 50. Né? 48 dividido por 50 dá 0,99, se eu não estou enganado. É isso, produção? Né? 0,99. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a conta aqui para a gente não errar? Ixi, ó, ao vivo e a cores usando calculadora. Estamos aqui para conferir. 0,96. Ei, cabeção. Vamos deixar eu apagar aqui. Ou seja, galera, né, quando a gente tem uma situação com esse contexto, a gente tem um rendimento de 0,96, que multiplicando aqui por 100, ó, a gente encontra em porcentagem, né? 96%. Beleza? Ou seja, eu queria que produzisse 50, mas eu só produzi o quê? 48. Qual que foi o rendimento da minha reação? Foi de 96%. Beleza? E é importante a gente lidar com essa ideia, sabe por quê, pessoal? Exatamente pelo que está escrito aqui, ó. A maioria das reações não apresentam um rendimento de 100%, né? Geralmente, quantidades menores, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Olha aqui, pessoal. Considerando um procedimento experimental, qual o rendimento desta... Voltando aqui. Considerando um procedimento experimental no qual o rendimento desta reação seja 80%, calcule o volume de acetileno obtido na CNTP, né, a partir de 3,2 toneladas de CaC2, né, o carbeto de cálcio. Olha como é simples, pessoal. Né? Então, primeira coisa de tudo é balancear a equação química. Né? Se a equação química já está balanceada, você já está um passo à frente.
Então, essa aqui já está balanceada, já estamos um passo à frente, né? Então, a proporção aqui, a primeira linha de todas, né, da proporção entre quem? Entre as substâncias que ele cita no texto. Senhor, mas eu não sei quem é o acetileno. Mas você consegue identificar. Isso aqui é acetileno? Você conhece, isso aqui é água. Isso aqui é acetileno, filho? Fala. Fala igual o Rafael Ferreira. Fala, infeliz. Isso aqui é acetileno? Rafael, gente boa demais, viu, galera? Esse professor que vocês têm é nota 1000. É acetileno? Não, boa, Guilherme. Guilherme agora deu uma paulada aqui, ó. Professor, isso é o hidróxido de cálcio. Boa, cara. Então, quem que é acetileno? Esse soldado ferido aqui, né? O último restante, né, galera? Então, esse é o acetileno. Ah, professor, às vezes, se eu, né, prestar atenção, eu nem preciso saber o nome que eu identifico na reação. Claro. Então, a proporção é de 1 para 1. Por quê? Porque aqui é 1 e aqui também é 1zinho, né? Ficou junto ali de tudo vermelho, mas ele também é 1. Agora, a gente vai fazer a conversão. Ele está relacionando massa de CaC2, olha aqui, ó, 3,2 de CaC2, o quê? Toneladas. Não é? Então, aqui a gente passa para a massa. E do acetileno, o que é que ele está relacionando? Ele está relacionando com volume, né, pessoal? Calcule o volume de acetileno. Né? Então, 1 mol de CaC2 vai ter essa massa. E 1 mol de acetileno vai ter qual volume? Ah, professor, ele falou na CNTP. E o volume molar na CNTP tem que ser guardado. Ele é 22,4 litros por mol, né? O 4 aqui ficou meio maluco, mas é 22,4 litros por mol, não é isso? Então, se aqui tem 1 mol, 22,4. Agora, muita atenção. O que esse 0,8 está fazendo aqui? Galerinha, olha aqui para o seu professor, olha. O que era esperado? Era esperado que formasse 1 mol, né? 1 mol de acetileno. Era esperado que formasse 1 mol. Só que essa reação, galera, ela tem um rendimento de 80%. E o que significa isso aqui, pessoal? Que de 1 mol que vai ser formado, só vai ser formado 80% de 1 mol. Não é isso? Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, multiplicando já o quê? Pelo rendimento da reação. Vai produzir 1 mol nesse caso? Não, professor, vai produzir 80% do que produziria. E o que é 80% de 1 mol? É exatamente 0,8. Não é isso? Então, pessoal, de 1 mol que seria produzido, nós vamos produzir apenas 80%. Se 1 mol tem 22,4 litros, neste caso, né, a gente não vai produzir 22,4 litros, a gente vai produzir 80% de 22,4, 80% de 1 mol. Beleza? O que é que ele está falando, né? O que o exercício está nos contando? Né? Ele está nos contando que a gente tem 3,2 toneladas de CaC2. Né? Agora, nesse caso, eu poderia usar toneladas aqui, pessoal? Se eu uso toneladas aqui, né, a minha resposta vai ficar incoerente. Por quê? Porque aqui eu estou usando gramas. Aqui eu estou usando litros. Se aqui eu ponho toneladas, a minha resposta vai sair o quê? Com a unidade bagunçada, né? Se aqui eu estou usando gramas e aqui eu estou usando litros, né? Aqui obrigatoriamente eu tenho que usar gramas para poder ter uma resposta em litros, beleza? Então esses 3,2 toneladas eu tenho que passar para o quê? Para grama. 3,2 toneladas é 3,2 o quê, pessoal? 3,2 vezes 10 a terceira quilogramas. 1 tonelada são 1.000 quilogramas. Então, 3,2 vezes 10 a terceira o quê?
quilogramas, não é? Agora, cada quilograma não é 10 a terceira gramas, então vai ficar 3,2 vezes 10 a terceira, porque isso aqui está em quilogramas, não é? Agora eu vou passar para gramas. Cada quilo, olha o K aqui, o que ele significa? 10 a terceira. Então, na verdade, quem é 3,2 toneladas? É 3,2, 10 a sexta gramas. Beleza? Então, pronto, ó, professor. Agora a gente já fez a conversão dessa massa de toneladas para gramas e aí chegamos no valor de X, né? O X dá quanto? O X dá 9 vezes 10 a 15ª litros. Bom, o que acontece, né? Deixa eu explicar de novo essa conversão aqui, né? A gente tem 1 mol para 1 mol, até aqui tudo bem, né? Por que eu passei aqui para gramas? Porque o exercício está falando de toneladas, de massa de CaC2, né? Então, 1 mol vai ter 64 gramas, porque aqui, ó, o carbono, a massa do carbono, se eu não estou enganado, é 12, não é? 12 vezes 2, 24. O cálcio tem massa 40. 24 mais 40, 64 gramas. 1 mol, uma vez a massa molar. Aqui, ó, não é 1 mol de C2H2 de acetileno? É 1 mol, professor. 1 mol tem qual volume molar? 22,4. Isso porque ele falou na CNTP, né? Agora, o que acontece? Por que eu estou multiplicando por 0,8 aqui? Porque o rendimento seria de 100%, mas não é, galera. O rendimento é só de 80%. Então, produziria 1 mol. Mas como o rendimento é de 80%, vai produzir 80% de 1 mol, que é 0,8. Né? Então, 0,8 vezes o volume ali referente. O que aconteceu aqui, pessoal? Isso aqui, ó, se refere às toneladas de carbeto de cálcio. Não é isso? Por que eu tenho que mudar? Porque para eu chegar aqui, ó, em litros, né, uma resposta em litros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a mesma unidade aqui, ó, nos dois. Se gramas produziram litros, eu vou ter que outras gramas produzirão outros litros. Então, para ter coerência na unidade aqui, você tem que transformar esses 3,2 toneladas em gramas, né? O que é 1 tonelada? 3,2 toneladas. Vamos lá? Cada tonelada vale quanto? Não é 1.000 quilogramas? Então, lá, ó, 1.000 quilogramas, já coloquei. Não são 3,2? Então, 3,2 mil quilogramas. É isso? Cada quilo não é 1.000? Então, aqui, ó, vou repetir, ó. Esses quilogramas, 3,2 vezes 10 a terceira, passando para gramas. Por quê? Porque cada quilo equivale 1.000. Então, 10 a terceira gramas. Isso aqui vai dar o quê no final das contas? 3,2 vezes 10 a sexta. Tá bom? O quê, professor? Gramas. Então, quando você substitui aqui, ó, por gramas, a sua resposta vai ser o quê? Em litros, porque antes você havia colocado litros ali naquela unidade de volume. Beleza? Então, pessoal, observe o seguinte, ó, o rendimento, ele multiplica a quantidade do produto na proporção, né? Então, vocês já tinham visto isso aqui, mas é uma coisa interessante de se falar. Queridos, eu vou ter que terminar a aula, a gente até já passou aqui alguns minutos, vocês me desculpem, mas é isso aí, a gente para por aqui, próxima aula a gente continua. Galera, foi mal, não queria ter passado da hora, né? Mas no calor da paixão aqui, deu no que deu. Turminha, ó, uma ótima semana a todos, fiquem bem, um grande abraço e até quarta-feira na próxima aula, viu? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, Carla, obrigado. Tchau, tchau, João. Valeu.